Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que já fez no nosso setor é Jacques Meyer. Falei errado. Ele é CEO do mundo do CX. Ele é CKO do Grupo Padrão. Apaixonado por livro, por filme e quadrinhos e adora trocar violão e guitarra, é isso? É isso. Jacques, muito obrigado por aceitar o convite. Conta um pouquinho do seu histórico rápido, depois eu vou entrar bem em detalhe. Então, só para o pessoal saber quem é você. Legal, Matheus, muito obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que nos ouviu, porque a gente não sabe que horário que vão nos ouvir, que vão nos ver. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês para falar sobre a experiência do cliente, que é um dos assuntos que me apaixona muito. Desde cedo eu fui um grande entusiasta, né, no estudo de modelos de negócio. Comecei como publicitário, era redator, né, um redator daqueles bem pertinentes, né, que ficava provocando todo mundo. Aí fiz uma carreira legal em publicidade durante muitos anos e eu falava, poxa, a gente precisa trazer algo mais para esse universo. Aí comecei a estudar a dinâmica das marcas, me tornei um especialista em gestão de marcas, um dos pioneiros na abordagem do branding aqui no Brasil. Tinha uma agência chamada Branding, Estratégia e Propaganda, que conseguiu a proeza de ser inteiramente digital em 2002. Nem tinha o digital. Não tinha o digital, exatamente. Pra você ter uma ideia, toda a operação era comandada por uma plataforma digital que a gente construiu lá, com aquela banda da época, você imagina o que foi. Né? Depois eu me tornei consultor em gestão de marcas e ainda assim eu estava com aquela fome de, puxa, a gente precisa fazer uma coisa mais legal, a gente precisa trazer uma ideia mais interessante para entender essa conexão com as pessoas. Por quê? Porque eu vi o mundo digital, né, criando novidades o tempo todo e as pessoas tendo comportamentos, assumindo comportamentos diferentes, né, surgimento de rede social, aquela coisa que veio o Facebook, né, antes veio o Orkut, né, e antes disso veio o MSN, e eu percebi que as pessoas tinham uma facilidade para fazer imersão no digital, para poder usar ferramentas digitais. Eu falei, pô, o brasileiro gosta disso para burro, eu preciso entender onde que isso vai dar. E aí veio todo o conceito de experiência. Um dos meus clientes, que era o Grupo Padrão, começou a trabalhar muito forte nisso, né? A gente fez toda a gestão das marcas deles lá. E aí, num determinado ponto, né, entre 2011 e 2012, eu fazia a consultoria lá, fui chamado para poder organizar a área de conhecimento. E aí, evoluí justamente para poder criar uma ideia de conteúdo focado em tudo que se relaciona à experiência do cliente, como a experiência do cliente se associa ao negócio. O que é um negócio hoje sem cliente? Tudo começa e termina com o cliente. Né? As grandes empresas, né, digitais que ganharam muita relevância, né, muita importância nos últimos anos, nasceram justamente observando dores que os negócios tradicionais não conseguiam atender nos seus relacionamentos, nas suas transações, nas suas jornadas com o cliente. E essas empresas foram lá e propuseram uma ideia de como resolver essas dores. E aí a gente viu a ascensão das big techs, a gente viu a proliferação de redes sociais, e tudo isso fez com que o mundo corporativo ganhasse uma enorme complexidade. A experiência do cliente é uma forma de você responder essa complexidade a partir do momento em que você coloca o cliente no centro. E é difícil colocar o cliente no centro, porque as empresas foram moldadas para serem lineares e sequenciais. Isso quer dizer o seguinte, eu parto do produto, aí eu desenvolvo o produto, aí eu começo a embalar o produto, aí eu faço marketing de produto, aí eu preciso ter gente para poder cuidar dessas etapas todas. Então, é uma jornada linear e sequencial. Só que hoje o mundo, por ser digital, é radial e simultâneo, ou seja, ele é circular, a informação vem de todo lado, com um cliente que irradia essa informação. Então como é que você muda o seu mindset, que era uma coisa na sequência da outra, por uma mentalidade radial, uma mentalidade circular? E esse foi o grande motivador do meu trabalho hoje. Eu trabalho no Grupo Padrão, eu trabalho da Consumidor Moderno, e hoje, o que eu faço? Eu gosto de modelar tendências, eu viajo pelos principais eventos do mundo, me conectei com uma rede legal de pensadores, especialistas, né, de praticantes de experiência do cliente, né? Ajudei
a fazer o maior evento de CX do mundo, que é o CONAREC, que vai acontecer agora dias 12 e 13 de setembro. Criei o Mundo do CX, que é uma plataforma de educação corporativa online, né, em CX. Criei a CX Brain, tudo isso no âmbito, né, de uma empresa, né, que é o Grupo Padrão, que tem um CEO que é muito visionário e que nos deu espaço para poder fazer com que isso se consolidasse. E hoje a gente vai para o mercado e oferece um conteúdo, por um lado, eventos por outro lado, serviços de inteligência por outro lado, análise de dados por outro lado, para que a gente possa responder a essa complexidade que hoje está na mesa do CEO, que está na mesa das diretorias, que está na mesa das áreas de negócio. Como, afinal de contas, a gente consegue encantar o cliente a partir desse conceito tão vago, aparentemente vago, que se chama experiência, mas que não é vago. É para isso que a gente está aqui hoje batendo papo. Legal, legal. Deixa eu começar na parte das viagens, então, já que é muita coisa para a gente falar, e vamos trabalhando de várias pontas aqui, mas acho que as viagens. Você é um cara, aparentemente, muito criativo, que sempre está incomodado com as coisas, então sempre está pensando, pô, como é que eu melhoro, como é que eu faço, qual que é o norte certo, né? Antes você olhar para a marca, depois você passa a olhar para o cliente, sempre está buscando as coisas da maneira que fazem mais sentido na sua cabeça, imagino eu. Por que essa necessidade? O que você ganha com essa rede internacional, com essas viagens todas? Eu sei que não dá para falar porque é muita coisa, mas assim, traz pontos que foram interessantes para você, insights. Como é que funciona esse... Então, eu tenho uma fome intelectual incontrolável. Tá bom. Né? Isso desde cedo. Eu sempre li muito, sempre estudei muito. Né? Eu tenho uma média de ler um livro a cada 10, 15 dias, né? Numa voracidade enorme. Então, já fui professor também, né? Já dei aula em universidade. Então, quando a gente se abre para o mundo... o que a gente quer? Absorver cada vez mais conhecimento e processar conhecimento, porque o que eu observo é que a maior parte das pessoas não consegue se dedicar à informação propriamente dita e trabalhar a informação como matéria-prima. Mas alguém tem que fazer isso. Né? Então eu tive muita curiosidade intelectual e por isso que ela se manifestou de diversas formas, né? Nos quadrinhos, nos livros, nos cursos, na música, no cinema. Eu gosto de estudar linguagem cinematográfica também. Ou seja, todas as formas que a gente cria de conexão com a pessoa, com as pessoas. Em última instância, tá, eu sempre penso que negócios são feitos de gente. Tem inteligência artificial. E eu amo inteligência artificial, amo tecnologia para burro, porque ela me dá formas diferentes de me conectar com gente. Mas, em suma, é gente com gente. Entender o que passa na cabeça das pessoas sempre foi uma grande motivação intelectual. Porque as pessoas tomam decisões que são surpreendentes o tempo todo. Né? E que fazem muito sentido. Ou não, talvez. Elas tomam uma decisão que, às vezes, para a gente é surpreendente, mas é porque a gente não conseguiu entender como aquela pessoa... Exato, é isso. Então, entender essas motivações... sempre fez parte da minha curiosidade. E hoje tem muito boa pesquisa, muitos bons dados sobre como as pessoas tomam decisões, por que elas tomam decisões. Quando a gente transfere isso para a esfera do consumo, a gente vai tendo uma jornada de descobertas incríveis. Né? E no dia a dia, né, dentro das corporações, as pessoas estão tomadas por tarefas, né, que se referem a atribuições. Então, tarefa. E aí, vai chegando perto do quarto, tem que entregar o resultado, tem que buscar o bônus, tem que entregar o resultado, tem que buscar o bônus. O mercado é competitivo e tal. Bom, legal. Quem é que para e olha o quadro maior? Está todo mundo olhando as árvores, está todo mundo olhando os cercados. E ninguém olha a floresta. E ninguém olha a floresta. Então, eu falei, eu vou começar a olhar a floresta. Né? E isso foi uma libertação, porque... você conseguir olhar para florestas o tempo todo e verificar quais as árvores que estão nascendo, por que estão nascendo, quais as árvores que estão morrendo, né? Em que lugar que está nascendo mais árvore ou menos árvore? Isso, tá. Né? E quais são as árvores que tem mais gente olhando, e quais são as árvores que tem menos gente olhando, quais são as árvores mais formosas, que causam mais sombra, qual aquelas que estão fazendo fotossíntese melhor. Tudo isso, né, papo científico agora, né? Mas alguém tinha que olhar para isso. E eu falei, eu vou olhar para isso. Isso é sua tesão.
E eu me descolei muito, entendeu? Da tarefinha do dia a dia. Claro que eu faço, sempre tenho coisinhas mais operacionais e tal, mas eu procurei fazer com que a minha vida hoje fosse norteada por dados. Então, quando você se olha para o mundo e você fala, deem-me os dados, deixa eu trabalhar com isso, a transformação, inclusive o mindset muda incrivelmente. Sim. Tenho duas dúvidas sobre isso. Primeira, você falou assim, eu adoro dados, eu adoro aprender, sempre estou buscando informação, entender o ser humano. Eu também sou um pouco assim, talvez não tanto que nem você, que você chega num nível até extremo. Como processar tudo isso? Então, você falou, adoro inteligência artificial, isso me ajuda, tá? Mas é muita informação de muito lugar, é muita variável. Exatamente, você tem que separar o sinal do ruído, tá? Tem um livro incrível, né? O ruído que é do Kahneman, né? É uma falha no julgamento humano. O ruído é uma falha no julgamento humano. O que a gente faz? A gente costuma tomar como informação o que é ruído. Como é que você separa o que é ruído e o que é informação? Tudo aquilo que traz viés embutido, tá? E a nossa capacidade mental, a nossa mente trabalha de uma forma para economizar energia. Esse é um ponto-chave. Nossa mente é dividida em dois extremos, né? O sistema 1 e o sistema 2. Isso também é teoria do Kahneman com o Tversky, né? É o rápido e devagar, né? É o rápido e devagar das formas de pensar. Então, o sistema 1 ele é intuitivo, muito rápido, e você tende, tá, a criar, o seu cérebro tende a trabalhar essas heurísticas, esses vieses, para justamente fazer com que você consiga consumir o mínimo de energia possível para tomar decisão. Você não fica pensando, tá, na hora de escovar o dente. Você simplesmente escova o dente. Imagina se você ficasse racionalizando, puxa, será que eu escovei bem o pré-molar? Será que eu tenho que escovar mais os molares? Né? Ou, puxa, o canino aqui não está bem... Não, você não faz isso, você simplesmente escova os dentes. Então, intuitivo, sistema 1 direto. De repente, você está na gôndola do supermercado e aquela sua pasta não está lá. Aquela que você costumava comprar, sistema 1 direto, não está lá. Tem outras 80 variedades. Qual pasta você compra? Puta, sistema 2. E aí? Você vai pensar, procurar... Você vai pensar, vai gastar Google, energia, sim. glicogênio. Transporta isso para o dia a dia. Né? Há estimativas que a gente toma de maneira muito automática, né? 10 mil decisões num dia. O que é um negócio absurdo. E aí você, de repente, está no seu trabalho e tem que tomar decisões no trabalho. Cara, a sua tendência é justamente tomar decisões com base nas suas heurísticas, com base nas suas crenças, com base nos seus viés, porque você quer consumir o mínimo de energia e você está pressionado por tempo. O grande lance é o seguinte, tem muita decisão, tá, que você toma que você deveria parar para pensar. Isso é método, é um método educativo. Você tem que se educar a perceber o que, primeiro, separar o que é urgente do que é importante. Urgências, em muitos casos, você pode resolver com o seu sistema 1. Tá? O que é importante... E tem que resolver rápido, né? Esse é o ponto da urgência. O que é importante, você precisa usar o sistema 2. Muitas vezes, as pessoas... Não mais, as pessoas confundem essas duas coisas. Tá? Então, primeiro, você separa o que é urgente do que é importante. 2, você separa entre o que é importante, aquilo que precisa demandar mais dados daquilo que você já tem dados suficientes para tomar decisões. A maior parte das pessoas não faz isso. Tá? Terceiro, você precisa eleger na sua vida quais são os dados fundamentais para orientar a sua vida. As pessoas também não fazem isso. Então, eu sou um cara que me oriento por dados o tempo todo. Né? É uma coisa meio maluca. Né? Vou contar uma piada para vocês. Como que eu escolho roupa no dia a dia? Eu sei como eu escolho, mas... Eu organizei uma forma de fazer o meu sistema 1 trabalhar em favor disso. Tá bom. Todas elas estão organizadas... Tá? Em conjuntos. Exatamente. Então, por exemplo, essa era a camisa do dia 23 de agosto, com a calça do dia 23 de agosto, com a meia que corresponde a esta camisa. Que já está tudo pronto. Entendeu? Eu simplesmente não penso. Como é que eu escolho um prato no restaurante? Isso aqui eu aprendi com o Nassim Taleb, né? Deixa a aleatoriedade trabalhar a seu favor. Ou se eu estou num restaurante que eu nunca fui, ou eu olho para um prato que eu gostei, que eu estou vendo, eu quero aquele, ou eu simplesmente boto o dedo e tchau.
né? Ou seja, eu me exponho ao risco, né? Até porque não é um risco da ruína, como tá Exatamente. Isso é tranquilo, dá para... Entendeu? Então, quando você começa a pensar dessa forma, você elimina uma série de problemas que você tem no seu dia a dia e torna o seu dia a dia mais produtivo. Você libera a sua mente para pensar, tá, de uma forma mais organizada e priorizar aquilo que é importante. Tá. Entendeu? Eu vou dizer, isso é muito difícil, porque as pessoas não te entendem. Mas por que você está fazendo desse jeito? E eu sofro muito. Porque no dia a dia eu vejo pessoas fazendo das suas rotinas, né, processos infernais. Né? E você não tem tempo para conduzir processos tão infernais assim. Né? Muitas pessoas que pegam o trabalho para si mesmas, né? Não terceirizam, né? Não entregam, não delegam, né? Fazem críticas sem ver o todo. Isso acontece o tempo inteiro. Quando você vai lidar com o cliente, tá? A pior coisa que você pode fazer é tomar uma atitude precipitada ou analisar aquilo que está acontecendo de forma precipitada. Sempre pergunto, com base em que você está afirmando isso? Qual é o fundamento que está te levando a falar desta forma? É difícil, muito difícil. Só que é um processo educativo. E, cara, eu vou dizer, é libertador. Porque você realmente se sente... por um lado, isso é uma coisa que eu tenho muito, né? De você tentar ter o máximo de controle das situações, mas você não tem. Tá? Só que isso não quer dizer que você não possa responder às situações de uma forma mais tranquila. Tá? Então, por isso que eu pratico muita atividade física, porque isso ajuda a começar o cérebro, o dia de uma maneira oxigenada. Eu limpo o cérebro, né? Ele está pronto para receber as informações necessárias, e a partir daí você vai devolvendo essas informações de maneira mais estruturada no seu dia a dia, para as pessoas, para o trabalho e assim por diante. Tá. Vamos lá, então, desse ponto dos vieses. A gente foi numa seleção natural lá de trás, então tem ações que a gente toma. Se a gente vê um arbusto se mexendo, a gente sai correndo porque, né, quem fica parado para olhar para aquele arbusto, eventualmente podia ser uma cobra, picar a pessoa, então é natural que ela fuja, mesmo que era só um vento batendo ali no arbusto. Sim, sistema 1, seleção natural, não tem como. Então ele é super importante para a gente. Então a gente foi selecionado e é desse jeito. Tem um gestor de fundo de investimento que ele estava falando assim, cara, aqui no nosso escritório, a gente fez todo mundo ler, rápido e devagar, e a gente não se deixa cair em viés. Eu já estou fazendo isso há 6 anos. A gente cutuca um ao outro quando vê que está caindo em viés e aponta o viés que o outro está caindo. E mesmo assim, eu que implementei isso, tal, de vez em quando me pego caindo em viés. Então, tem que ser muito contra-intuitivo. É muito treino que você... É uma pergunta, assim, você fez muito treino para conseguir chegar nesse estado de tomada de decisão. É isso? É isso. É muito engraçado porque você pode aplicar, por exemplo, eu tenho eu uso, né, obviamente a gente vai lendo livros, etc, e a gente vai estudando, vai praticando, né, eu tenho uma equação de confiança em pessoas. Uhum. Então eu conheço uma pessoa nova, tal, eu coleto algumas informações e poxa, não, acho que vale a pena parcerizar com essa pessoa. Né? Se ela conseguir um índice 7 dentro da minha equação, opa, legal, vamos em frente. Se ela conseguir entre 5 e 7, não sei se vai rolar. Abaixo de 5, putz, cara, obrigado, tchau, não vai rolar. E você tem um framework interno que você já aplica. Tenho. Conheceu alguém, já aplica. Sim. E muitas vezes eu coloco mesmo no papel e, tá bom. Na verdade, não uso mais papel, eu faço tudo no celular. Tá. Agora tudo. Eu nem sei mais como assinar. Minha nota no final da entrevista. Eu nem sei como assinar mais, cara. É um negócio muito bizarro, né? Porque digitalização intensa. Mas, então... É possível você utilizar isso, né? Tem uma pesquisa incrível, né, que foi feita na Grã-Bretanha, né, com mais de 60 mil pessoas, né, que durante muito tempo recebiam pushes, tá? Pelo celular, dos seus iPhones, tá? E tinham que responder 3 perguntinhas básicas, né? Como estão se sentindo naquele momento, se aquele momento era um momento feliz e tal, né? E aí eles conseguiram mapear 40 eventos que a gente tem no dia a dia e tentar entender o que fazer as pessoas mais ou menos felizes. Cara, é muito engraçado, porque, evidentemente, o que ganhou disparado foi sexo. Né? Em nenhuma outra atividade humana as pessoas se sentem tão plenas e tão felizes quanto fazendo sexo.
E não precisa dizer qual foi uma das últimas. Trabalho. Né? Porque as pessoas... o trabalho em si, e eu sempre digo isso, cara, é muito engraçado. Felicidade é com você, eu não tenho nada a ver com isso. Então, no dia a dia eu falo isso para as pessoas, né? Eu falo isso para o meu time. Você pai... Não estou querendo dizer que a gente faz a pressão mental, não, mas é importante as pessoas entenderem o seguinte. O que você quer extrair do seu trabalho? Se você quer felicidade, tá? Sinto muito, você não vai conseguir obter. Você pode obter alguma satisfação, você pode obter reconhecimento, que são vetores de felicidade, mas você não vai obter felicidade. Porque as atividades que nos deixam felizes no dia a dia não têm relação com o trabalho. Ou seja, o trabalho é um meio, não um fim. Exato. Tá. A maior parte das pessoas não entende isso. Muitas delas são workaholics e tal. Não sei. Eu também não sei ficar sem trabalhar. Mas a questão é a seguinte, o que você entende por trabalho? Se eu estou lendo um livro, eu estou trabalhando. No seu caso, você indo num evento fora, tudo, essa conversa que você está tendo com as pessoas, tudo isso é parte do trabalho. É parte do trabalho. Você está criando esse modelo. Exatamente, criando esses modelos. Né? Então, no dia a dia, quer dizer, voltando à sua pergunta original, a dificuldade não está exatamente, tá, no overload de informação, é no que você faz com a informação. E você pode criar modelos no seu dia a dia, métodos que fazem com que você viva de uma maneira melhor para você mesmo. Você pode utilizar toda uma mentalidade orientada a dados que te fazem ser uma pessoa mais feliz no dia a dia. Porque fica muito mais fácil tomar decisão, já que você elimina todo o ruído, como você comentou, e usa o dado. Então é assim, cara, não importa o que o Jacques pensa, se ele gosta de A ou de B, ele lê os dados e a resposta é essa. Então ele tira todo esse viés, essa camada de viés aqui. Aí vai falar onde entra a emoção. Né? Essa é uma pergunta clássica. Pô, e onde entra a emoção no seu dia a dia? A emoção é ótima, tá? A criatividade é ótima para enquadrar o problema. É onde a intuição entra, porque você está sentindo uma dor, você está sentindo algum incômodo. A gente sente incômodo o tempo inteiro, é da vida nossa, né? Viver é isso. A gente só age porque a gente tem incômodo, na verdade. Isso. Agora, uma vez que você consegue... Mas eu preciso identificar corretamente o que está me afligindo. Você identificou, você vai utilizar realmente emoção para isso. Você vai utilizar criatividade para isso. Você vai usar empatia para isso. Né? Ou seja, não use no momento errado de entender os dados e... Mas a partir daí você tem que começar a aplicar lá. Bom, ok, como eu resolvo isso? Aí sim, criatividade. Que elementos eu tenho para resolver isso? Que informação eu tenho para resolver isso? Estou resolvendo de forma enviesada ou não? Estou resolvendo, né, com o meu instinto, né? Don't use your gut, né? Não usa suas tripas para tomar uma decisão. Porque normalmente você vai tomar decisões ruins. Sim. Né? Ou, não, mas as pessoas costumam fazer isso. Pois é, o senso comum é um péssimo conselheiro. Né? Então a gente não usa o senso comum. Né? E muitas vezes você vai usar o senso incomum. E está tudo certo. Então, o espaço da emoção está justamente em você poder conhecer as suas reações. Por isso que a atividade física é muito legal. Porque você começa a ter consciência corporal. O que é consciência corporal? É sentir em que momento você está distendendo demais o seu músculo, em que momento você está forçando demais uma região. Né? Quando você começa a ter esta consciência, você começa a perceber de que formas você vai utilizar os elementos que você tem para utilizar a atividade física em seu favor. Ou seja, a conexão que você tem com o seu corpo. Eu vou ser meio tosco aqui, tá? Vamos pensar que você é só o seu cérebro, tá? E aí quando você usa a máquina do seu corpo, você já está usando algo externo. E aí quando você tem consciência do uso dessa máquina, fica mais fácil usar o mais externo ainda de forma correta. Isso, exatamente, exatamente. Por isso que eu começo o dia com atividade física. De novo, para me conectar com o meu corpo. É legal, quando eu vou fazer uma palestra, eu sempre faço um pequeno exercício de oxigenação, né, do cérebro, porque isso faz com que as pessoas se conectem com o momento, porque elas não estão no momento. Elas estão olhando o celular. Você está no momento, a pessoa não. Tá. Elas estão no celular, elas estão pensando nas angústias, elas estão pensando no que vão fazer quando acabar o evento. É muito louco, né? Estão com expectativa, o que será que a gente vai ver? Não, oxigena, se conecta com o momento e a partir daí você usufrui melhor o momento. E você consegue extrair elementos melhores desse momento. Né? Porque as pessoas estão muito orientadas ao futuro. E o problema é o seguinte, você se orienta para o futuro com uma mentalidade voltada para o passado, com a partir da sua experiência passada. Então você não está conectado com o futuro e nem com o presente, você está olhando só para trás. Tira esse viés, elimina esse viés, tem que se conectar com o momento, como eu estou fazendo agora.
Eu estou super conectado com o momento, né? E é um momento que, para mim, traz muito prazer. Porque eu adoro bater papo, né? Imagina isso aqui, uma cerveja, seria campeão, né, Matheus? Se na canequinha tivesse... Não, depois a gente precisa fazer o papo fora daqui, a gente tomar uma cerveja, porque vai ser legal. Né? E, de novo, eu tomar a cerveja também, cara. Eu sou um cara que bebe pouco, mas bebe por prazer. Eu preciso sentir a bebida. Né? Eu não vou tomar a bebida para se anestesiar, para ficar... Não. É para sentir o prazer da bebida, é para sentir como ela harmoniza com o prato, é para sentir o que ela faz dentro de mim. Né? E isso faz com que a gente consiga, de novo, você é um cara que está parecendo autoajuda. Não, esqueçam isso, pelo amor de Deus. Super prático, super Eu estou querendo realmente fazer com que as pessoas tentem pensar de uma maneira um pouco mais racional, para aí se sentirem melhor consigo mesmas. É só isso. Agora, não quer dizer que a minha receita seja boa para todo mundo. Funciona para você, deu certo, pela sua lógica, o jeito de pensar. Pode aumentar as chances, mas isso só o tempo vai dizer. E aí, esse frame que você criou, não sei, esse modus operandi que o Jacques criou para tomar a vida dele, desde a atividade física, desde se conectar com o mundo, como você falou, até perceber quando uma coisa é ruída ou não, isso já está internalizado bem em você. Já. Você ensina outras pessoas a fazer isso ou não é um tema que você costuma... Então, agora eu comecei a fazer sim. Eu comecei a fazer... eu já há algum tempo comecei a fazer o coaching com algumas pessoas do meu time, né? Eu tenho essas conversas com elas, né? Procuro fazer com que elas entendam isso. E os meus processos de mentoria, hoje que eu faço mentoria de startups, eu também faço um pouco desse trabalho, né? E os resultados são muito bons, porque eu vejo o resultado nas pessoas e elas sentem que, de repente, uma janela está se abrindo, né? Para elas. É muito interessante. Isso que eu queria perguntar. Você percebe que a pessoa no começo fica meio sem entender e depois tem um... Puta, agora entendi o que você quer dizer. Tem esse momento meio... Cara, é legal o que ele tá falando, é bacana, mas meio desconectado. Mas não conecta, assim. De repente o cara... agora entendi. Isso. E é impressionante. E é impressionante porque depois a qualidade das conversas, ela se eleva num nível... E a qualidade das ideias que a gente gera, nossa, é brutal. Porque ele passa a pegar os dados corretos, limpar ruído, passa a ter conexão com o mundo, passa a conseguir usar a criatividade no momento certo, no momento de ler os dados e fazer uma... E muitas vezes você vê gente que tinha essa impressão e reprimia, porque não conseguia se conectar com as pessoas, entendeu? E achava que estava errado. Quando você vai falar... a minha namorada, por exemplo, ela tem TDAH. E o TDAH é um cara que sofre, é uma pessoa que sofre muito, né? Porque ou ela tem o déficit de atenção, né? Que impede muitas vezes a concentração, muita voz na cabeça, muita coisa, né? Tá ouvindo tudo, né? Ou ela tem hiperatividade. Né? E aí você sabe, você não consegue controlar. Então, e a pessoa se sente deslocada porque ela não é neurotípica, né? Ela não consegue fazer coisas que para nós são muito simples no dia a dia. E eu vou dizer, isso é um aprendizado maravilhoso, porque eu começar a tentar entender, né, como um TDAH pensa, por que ele precisa de determinados rituais e de rotinas, é um tremendo de um aprendizado, porque eu sou uma pessoa que, por força da minha característica, eu quase não tenho rotina. Né? Eu sou meio nômade, eu tô aqui, né? Acabei de sair de cá, daqui a pouco eu vou para o escritório, eu vou fazer umas coisas malucas no escritório e tal. Daqui a pouco tem uma viagem. E tem uma viagem, então o tempo inteiro eu tenho essa inconstância, né? Não uso papel para nada, eu não anoto coisa nenhuma, tudo que eu tenho que anotar eu anoto no celular. Entendeu? Então, olha só que coisa, eu me permito desligar exatamente à meia-noite. Eu não uso mais o celular até as 8 da manhã. Todo santo dia. Simplesmente é hora de... Morre, acabou. Zero conexão. Né? De novo, dados. Mas, então, no dia a dia, quer dizer, por força disso, entender o TDAH, né? Entender o autismo, hoje são coisas que me fascinam. Né? De novo, mente humana. Né? E a gente precisa entender essas especificidades das pessoas. Né? A gente precisa ser generoso com as pessoas, com a maneira que elas são. E muitas vezes as pessoas não querem entender. A grande dificuldade hoje de estabelecer diálogos, tá,
É de você criar essas pontes para entender por que as pessoas estão sofrendo. Cara, mais de 50%, né, um terço ou mais das pessoas com 50 anos hoje se sentem solitárias, sofrem depressão. Muito, gigante. Tá? Um quarto das pessoas mais jovens também sofrem de ansiedade e depressão. Por quê? Porque a gente está num mundo onde você tem tanta informação e onde essas características mentais ganham os determinados rótulos, são diagnosticadas e elas afloram. Há alguns anos, tá, pessoas da minha geração chamam tudo isso de frescura. Né? Não tem frescura, cara. Isso chama-se ser humano. E o ser humano hoje, diante de uma sociedade tão fragmentada, onde a quantidade de informação é tão grande, elas vão sofrer. Porque a questão é a seguinte, qual é o espaço que você ocupa? Te pergunto, Matheus, hoje, qual é o espaço que você ocupa na vida? Na vida, na sociedade ou fisicamente? Depende de cada um, né? Exato. Tá. Isso é difícil. Então, eu estou tentando entender. Cara, muitas vezes eu faço as minhas besteiras, eu cometo atitudes que são, às vezes, intempestivas, às vezes são agressivas, né? Por quê? Porque eu deixo, muitas vezes, me envolver por um mindset passado. E aí, depois, né, chama atenção. Não, às vezes, as pessoas me chamam atenção. Sim. Você para, fala, opa, peraí, não, tá errado. Deixa eu entender, estuda mais um pouco, e aí você vai tentando evoluir. Mas o fato é esse, a gente precisa ser generoso com a forma pela qual as pessoas pensam e como elas são, e entender o espaço de cada um. Os espaços hoje, eles são distintos. A gente não pode ficar invadindo, porque antigamente era muito comum, né? Principalmente o WPP, né? White People Problem, né? Ele ocupava todos os espaços, né? Todas as dimensões. Não é mais assim. Não é mais assim, simplesmente não é porque as pessoas estão recuperando, tá, a coragem por definir os seus próprios espaços, seus lugares de fala, né, suas escutas ativas, tudo aquilo que elas querem ser, como que elas querem se expressar, as identidades que elas querem ocupar. Esse é um modus fascinante hoje de como as pessoas são, né? Elas querem exercer diversas identidades. Por isso que se fala em fluidez de gênero e tal, porque elas estão querendo a liberdade de ser uma pessoa hoje e outra personalidade amanhã, e está tudo bem. É porque a gente... Bom, eu tenho várias... Acho que é uma discussão ampla, nem vale a pena entrar muito, mas a gente, ao longo da vida, muda, né? A gente, como pessoa, muda e como consumidor. Sei lá, quando mudou do celular de abrir e fechar, eu morri de medo. Falei assim, cara, que celular que eu vou dar pro meu pai? Porque ele sabia usar aquele de abrir e fechar. De repente, ele se adaptou muito bem com o iPhone, agora ele adora o WhatsApp e mandar o áudio. Coisa que ele não fazia antigamente, que ele só ligava. Então, ele se adaptou. Então, acho que é um pouco disso, né? As pessoas vão... O mundo vai mudando, elas vão mudando também. Ou até adolescente. Muitas vezes elas condicionam a mudança. Porque, às vezes, a velocidade de adoção delas diante de um comportamento é tão mais rápida do que a gente imagina, que elas começam a andar muito na frente do resto, né? Da sociedade em si, como organismo, né? Das organizações também como organismos, né? As pessoas condicionam muitas vezes a mudança. Tem 2 pontos que você trouxe aqui que eu queria resumir num só. Você falou muito de... Cara, eu era uma pessoa que meio que ia contra a manada e talvez no momento você se sentia até não tão bem, mas depois que você entende o todo, você fala super tranquilo, tomar uma decisão completamente distante de todo mundo, mas muita gente que tem esse instinto acaba por um momento se sentindo culpado. Cara, por que eu quero ir para a direita se todo mundo está indo para a esquerda, né? Tô me sentindo mal aqui. E aí, sobre esse ponto, é um viés também, né? Se você tinha um grupo de pessoas que estava todo mundo, 49 pessoas correndo para um lado, e você ia correr para o outro, provavelmente você ia estar em direção ao leão e todo mundo estava fugindo do leão. Então, essa pessoa que era o anti-manada, ele morreu lá no passado. Só que hoje em dia, na sociedade que a gente vive moderna, você não tem tanto risco de morrer se você tomar decisões ao contrário de todo mundo. Então, você vai perder dinheiro ou vai ficar isolado por um tempo. Mas então, esse viés que tinha lá atrás, você não precisa, você pode, de certa forma, quebrar e ficar tranquilo. Tá todo mundo indo para lá, beleza, eu vou investir aqui e talvez eu tenha sucesso. E um segundo ponto que você disse é sobre o seu papel no todo, né? Geralmente, quando você cria um grupo, papéis vão se criando. E eu vejo muita gente que criou um papel, uma posição, sei lá, o cara é o engraçadinho do grupo.
Às vezes ele não nem tá mais afim de ser aquele cara, mas ele se colocou lá e ele meio que se obriga a ficar lá. Ninguém obriga ele, mas ele se obriga. Ele fala assim, cara, se eu não for o engraçadinho do grupo, eu perco o meu espaço aqui dentro. Então, como tanta coisa que a gente tem em relação ao grupo, né? A viver de forma gregária aí Então, tem a filosofia objetivista, né, da Ayn Rand, Ayn Rand, né? é maravilhosa, né? porque ela diz, né, eu juro, né, que jamais irei viver em função do outro, tá, e não farei com que o outro viva em função de mim, a não ser que seja voluntário, né, ou seja, a não ser que a pessoa queira. Esse espírito de desprendimento, ele precisa existir, né? Eu não posso viver em função daquilo que o grupo quer. Ou que eu me coloquei no grupo e acho que o grupo quer. Às vezes não é nem que o grupo quer. Exato, porque você se anula em função do grupo. Perfeito. Isso vamos lá. Isso é anulação do indivíduo. O que não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa que se julgue acima ou a parte da sociedade. Não. De novo, você tem que definir o seu espaço. Que espaço você quer ocupar e que legado você quer deixar. E isso, para mim, é uma ideia muito poderosa. Que legado eu quero deixar? Isso não tem a ver só com famílias, etc. Né? Hoje as pessoas têm muito menos filhos, assim por diante, porque antigamente você tinha filhos por uma função. Eu preciso de gente para trabalhar na roça, eu preciso de gente para trabalhar no negócio e tal. Então, fazia a filharada toda. Hoje em dia, as condições sociais permitem que você não tome esse tipo de decisão. Né? Então, você pode ter menos filhos, porque aí você começa a pensar, bom, o que eu vou deixar para eles? E eu não estou falando materialmente. Agora, você também não quer ter filhos. O que você vai deixar para a sociedade? Que tipo de legado você vai deixar para a sociedade? Entendeu? E mesmo que seja para uma pessoa, você está deixando um legado. E para mim isso é uma coisa fundamental. Eu penso nisso. Que tipo de legado eu vou deixar a partir do espaço que eu estou querendo ocupar? Né? E até que ponto eu não quero com esse espaço invadir as pessoas, mas você tem ambição de influenciar pessoas? Eu não tenho ambição, mas eu vou dizer, né, no meu dia, eu tenho gosto de influenciar pessoas, tá? Mas eu não quero que elas pensem como eu, mas eu quero influenciar no sentido de despertar boas discussões. Talvez mostrar, ó, eu vivo assim, esse é um ponto de vista. Siga como o que você quiser, mas tem esse aqui. Não, e vamos discutir. Isso. Vamos trocar ideia. Ou seja, eu dentro desse meu espaço estou aberto a discutir toda forma de ideias como eu estou fazendo aqui com você. Entendeu? Espero com o pessoal que está nos vendo, ouvindo e assim por diante. Então, temos que ter essa liberdade, entendeu, de ocupar espaços. E quando você fala, desculpe essa sua última observação, da manada ou isso, da manada, né? Ou seja, da manada. Pergunta você tocou no ponto-chave. A gente hoje tem elementos para correr menos riscos, né? Mas você tem outro lado. Por que não correr grandes riscos? Dependendo da situação, por que não correr grandes riscos, né? Eventualmente você é convidado para ir para um evento, uma festa, né, onde você sabe que você vai sentir que o ambiente é hostil. Não porque o ambiente seja hostil, mas porque você... Pelo seu jeito de viver. Pelo meu jeito de viver. Mas aí você fala, ok, vamos correr o risco. De repente pode haver descobrimento. Tem uma pesquisa muito interessante também de um pesquisador americano, não vou lembrar o nome, mas ele diz que uma das coisas mais saborosas que ele faz na vida é bater papo com pessoas que ele não conhece. Por exemplo, né, quando ele está no metrô, quando ele está numa sala de embarque, quando está numa sala de aeroporto, enfim, ele puxa papo com pessoas. E que a maior parte das pessoas, né, não gosta disso. Se sente desconfortável. Se sente desconfortável. Mas o cara está se expondo ao risco. De repente ele pode conhecer uma pessoa ali, né? Um dos grandes colegas que eu tenho, dos grandes amigos que eu fiz nos últimos tempos, foi na academia. Né? Porque, curiosamente, a gente fazia bicicleta um do lado do outro, fazia transporte um do lado do outro, né? No mesmo horário. Cara, você vê 1, 2, 3 semanas lá, vamos bater papo, né? Não no transporte, que senão você morre, né? Se de boca fechada já cansa aquele negócio, imagina falando. Mas às vezes você fala um pouquinho e tal, né? Pô, tal, não, viu um negócio. E aí depois, né, durante o treino, você está falando com a pessoa, você está cruzando, está trombando com ela o tempo todo. Outro dia eu estava no shopping, né?
Tava lá, peguei minha janta, tal, não sei o quê, tava sozinho, aí veio um cara, ô, a mesa está ocupada? Eu falei, não, pode sentar à vontade. Não, porque tem gente que não gosta. Eu falei, não, fica à vontade aí, pô, se quiser pode trocar ideia. E a gente começou a conversar, né? E curiosamente a gente estava de frente para os cinemas, né? E ele falou, pô, tá passando Oppenheimer, quero ver esse filme. Eu falei, pô, vale a pena, o filme é sensacional. Então. E aí fui, né? Pelo simples prazer do small talk. Você sabe que eu tenho um exemplo em casa, eu não sou tão bom de longe. Eu até gosto de puxar papo e conversar, mas tem horas que eu fico meio... reservado. Eu fico mais não intimidado, mas eu falo... A bateria social, às vezes, não tá... Eu falo, não, eu acho que o outro não quer. Olha que besteira, né? Você olha pra cara do cara e fala, eu acho que ele não quer conversar. E aí você não quer incomodar e acaba não incomodando. Mas meu pai, ele é um cara completamente oposto. Ele é até meio pancado, eu já falei um pouco dele aqui. E ele é um cara que ele chegava num lugar... Por exemplo, ele via alguém que era descendente de japonês, você é de Bastos? Raramente o cara era de Bastos, tá? Porque ele tinha uns parentes japoneses de Bastos, conhecia lá, né? Mas esse ponto, ou aconteceu já do cara ser de Bastos, ele ser filho de um amigão dele, não sei o que, nananã, e já aconteceu do cara falar, não, eu sou de tal lugar, pô, e aí a conversa desenrolou e rolaram coisas interessantes ali com ele e as outras pessoas. Então, ele nunca teve medo de incomodar ninguém, nunca, nada. E também se a pessoa não se mostra interessada, ele fala, tá bom, e segue a vida. Mas isso tem chance de gerar, é o que você falou, né? Tomar riscos. Muito mais chance de gerar uma coisa boa, ou não gerar nada, do que gerar alguma coisa ruim. Então, por que não tomar esse risco? Exato, a questão é assim, por que não tomar esse risco? Né? A gente tem que fazer isso no dia a dia, né? Uma das coisas mais engraçadas que existem é a seguinte, né? Muitas pessoas hoje usam os aplicativos de namoro, né, para tentar achar uma pessoa e tal, né? E a característica essencial é a seguinte, né? Pessoas bonitas, tá, normalmente saem com pessoas bonitas nesses aplicativos de namoro. E as pessoas que não são tão bonitas, né, falam, poxa, eu não tenho chance nesse processo, né? A pessoa pode considerar que não tem chance. E aí você tem duas formas, então, de reagir. De novo, dados. Né? Como é que você faz? Ora, ou você busca as pessoas que não são usualmente bonitas de acordo com os padrões, e aí você aumenta dramaticamente sua chance de ter um match, tá? Ou você se expõe a todas as pessoas que são consideradas bonitas dentro do aplicativo. Eventualmente alguma vai ser com você. Cara, e é uma questão brutal. Ou seja, se você mandar para 20, você vai ter uma chance em 20 de... Se você mandar para 40, sua chance sobe para 10%. Se você mandar para 80, sua chance sobe para 20%. Se você mandar para 160, sua chance sobe para 40%. Ou seja, é quase uma em duas que você vai sair. Uau! Né? As pessoas não conseguem pensar desse jeito. Eu não sei se elas não conseguem pensar ou tem um outro lado da rejeição. Sim, é lógico. Aversão à perda. A maior parte das pessoas morre de medo disso. Todo mundo tem aversão à perda. Aversão à perda é 5 vezes mais forte que a adesão ao ganho. Por isso que a gente sempre dramatiza muito mais alguma coisa que aconteceu de ruim do que alguma coisa que aconteceu de bom. Sim. Isso é natural do ser humano. Por quê? Está na nossa história. Né? A nossa história evolutiva, tá? É uma história de perda e de sobrevivência. Então, a aversão à perda está intimamente conectada com o cérebro reptiliano. Ou seja, eu preciso tomar cuidado para sobreviver. Por isso, tudo que indica a perda, eu travo. Tá. E isso acontece também no relacionamento. Você falou um ponto de filhos, né? Já que estamos indo um papo mais filosófico aqui, eu adoro, então não tem problema. As pessoas tinham um filho antigamente, era a previdência das pessoas. E olha que loucura. Uma pessoa tinha filhos para quando ele ficasse velho, ele ter alguém para cuidar dele, porque naquela época não se tinha uma riqueza abundante. E ele tratava bem o seu pai e sua mãe para mostrar o exemplo de como o filho deveria fazer. Então você cria uma sociedade, o núcleo familiar era super importante naquele momento. E rodava super bem. Quanto mais filhos você tivesse, mais as chances de ter filhos bem-sucedidos que iam cuidar de você lá no futuro. 1, 2, 10. Então você precisa ter Você aumentava a sua chance. Perfeito. E também tinha a questão das crianças também trabalharem na roça, junto ali e tal. Agora, tem um outro ponto que eu fiquei pensando esses dias e eu queria a sua opinião. Quando você tem um grupo muito pequeno, você acaba elegendo líderes ali dentro, tá? Sim. E aí o líder, vamos pensar num homem e numa mulher, mas vamos pensar primeiro no homem, depois a gente fala da mulher. O homem é o cara mais corajoso, é o cara que vai liderar o grupo para caçar, vai conseguir as melhores caças, ele vai ter um monte de virtudes ali embutidos no comportamento dele, que é coragem, astúcia, capacidade técnica de fazer essa busca.
e o grupo acaba seguindo aquele cara, porque se não seguir aquele cara, é capaz daquele grupo se desfazer. A falta é iminente ali, a chance de dar errado o grupo é iminente, então vamos seguir a pessoa boa. Quando eu vejo uma sociedade muito maior, ou a gente pode também olhar para a mulher que cuida melhor dos filhos, que consegue fazer todo... Naquela época, né? Estou dizendo assim, bem antigamente. Mas quando a gente olha para uma amplitude muito maior, assim, uma sociedade muito grande, a necessidade não existe mais eu seguir ninguém. Porque mesmo que eu siga ideias erradas, ou... Errado é difícil dizer, mas ideias não tão produtivas ou que são boas do ponto de vista econômico para o grupo, aquele grupo vai dar certo, porque hoje cada um produz muito bem alguma coisa, troca e tem uma riqueza muito grande na sociedade. Eu queria só dividir isso com você para entender como é que se eu estou falando muita besteira, se faz sentido. Não, então, os estudos mais recentes mostram que as mulheres também faziam parte dos grupos de caça, tá? E também eram estrategistas, porque elas tinham uma visão de amplitude de detalhe que o homem não tinha, tá? E exatamente por isso que, um pouco também por conta da aptidão física, né, elas acabavam cuidando um pouco mais da prole do que os homens. Por outro lado, tá, os estudos psicanalíticos mostravam o seguinte, que a figura desse líder ascendente, né, ele era o dono do clã, né? E por ser o dono do clã e por ser o dono dessa astúcia, dessa liderança, tá, ele automaticamente tinha mais direito, tá, sobre as mulheres do clã. O que causava inveja e sentimento de rejeição por parte dos demais, que muitas vezes, isso está cheio na história, se organizavam para matar o líder do clã, né? Isso que se chama de totemismo. Depois vinha o sentimento de culpa por terem perdido a cabeça pensante, e aí erguem um totem para essa cabeça pensante, né? E está aí, o totemismo, o conceito freudiano e assim por diante. Tá. Quando a gente olha isso para os dias de hoje, por incrível que pareça, sim, as pessoas ainda procuram lideranças, tá? Porque elas procuram referências para confirmarem seus vieses. Esse é o ponto-chave. Então, a liderança, muitas vezes, ela emerge, por isso que muitas sociedades escamam por risco do populismo, porque esse líder que emerge, ele vai de encontro a vieses que estão latentes na sociedade e confirma esses vieses. E aí você fala, poxa, tal cara que tem tamanha ascensão na população fala isso, né? Ufa, né, vou poder... encontrei alguém com quem eu me identifico, tá? O que eu acho, quando a gente pensa, de novo, trazendo para o objetivismo, você não pode entregar voluntariamente a sua forma de pensar a uma liderança dessa forma, porque você está renunciando ao seu estado individual. Você está renunciando ao seu espaço e você está deixando outra pessoa ocupar esse espaço em nome de uma crença. A questão é a seguinte, o que você acredita mais? Na sua forma de pensar, na sua forma de ser, no espaço que você ocupa, ou você vai se deixar influenciar por outros pensamentos apenas para confirmar preconceitos. Então, esse é um grande risco. A gente tem que entender qual é o espaço que o líder deve ocupar. E, de novo, líderes devem se ocupar de deixar legados e não confirmar vieses. Dificílimo fazer isso, mas hoje a gente tende a acreditar em vieses. A gente tende a acreditar em pessoas que reforçam nossas crenças. E a questão é a seguinte, qual é a sua crença absoluta? Aquela que realmente pode te fazer ser a melhor versão de si mesmo. Esta é a pergunta que as pessoas não confrontam. Qual é o espaço, qual é a pessoa que pode te deixar uma boa mensagem e que possa ajudar você no seu processo de conhecimento, de autoconhecimento, para que você possa ser a melhor versão de si mesmo. E não aquela pessoa... Que vai falar tudo que você quer e... Exatamente. Vai concordar, de certa forma, com o que você está pensando. E aí você se anula como indivíduo, porque você não se permite pensar de maneira diferente. Então, eu tenho 2 pontos sobre isso. Então, a minha questão, acho que você confirmou, de certa forma, tá? Que, assim, um grupo muito, muito pequeno que mata o líder, que é a pessoa super diferente, aquele grupo vai ruir. Vai. Então, o risco é grande. Apesar de ter a inveja, talvez eles já tenham percebido, historicamente, ali, por história do próprio grupo, que matar aquele cara não é tão interessante para aquele grupo pequeno. Quando você tem um grupo muito grande, cabe você seguir muita gente que tem ideias que não vão te transformar numa pessoa melhor, como você falou aqui,
Mas tudo bem, porque um grupo é tão grande, assim, como uma cidade de São Paulo, assim, que não vai mudar em nada, mas você está se prejudicando. Então, hoje, a sua decisão de seguir ou se pautar pelas ideias de alguém que não são interessantes para você, vão prejudicar quase só você e não o todo. Então, acho que muito cuidado com isso, né? E tem um segundo ponto que um dia eu perguntei para um judeu, falei assim, cara, me explica uma coisa, como é que a população de judeus no mundo é tão pequena e eles são tão relevantes do ponto de vista de prêmio Nobel e, enfim, tem tantos judeus brilhantes, né? Matheus, eu não sei a resposta para você, mas eu posso te dizer duas coisas. A primeira delas é o fato de que todo judeu tem que aprender a ler e escrever na época do Bar Mitzvah, não sei os nomes ali certo, mas com uma certa idade eles têm que aprender a ler mesmo o texto. Então, todo mundo é letrado. Então, tem acesso à informação, que hoje talvez seja um pouco diferente, que você tem vídeos e outras coisas, mas até pouco tempo atrás, saber ler e gerar conhecimento, como você tem essa vontade, te dava uma vantagem muito grande. E o segundo ponto é que o nosso livro, a nossa Bíblia, a Torá, ela tem lá basicamente o Velho Testamento inteiro, né? Só que a gente tem um outro livro chamado Talmud, a gente tem vários outros livros, mas um deles é o Talmud. Eu sei, eu sou judeu. Então, porra. Estou falando dentro de casa. Então, eu vou perguntar se faz sentido o que ele me contou, tá? Falou, por conta do Talmud, cada passagem ali dentro do livro principal tinham várias interpretações daquilo. Então, você aprende desde pequeno a ser muito crítico. E eu acho que esse é o lance. As pessoas não querem ser críticas, elas estão buscando vieses que vão confirmar a ideia dela e ela não está disposta a ficar... Deixa eu ver isso aqui. Agora deu para entender porque você é tão diferente da média, assim, nesse ponto. Talvez isso aqui que eu acabei de falar faça sentido, porque é um pouco do que você é, né? De buscar sempre coisas novas e questionar e... Enfim, então esse é um ponto engraçado. A influência parental sobre os filhos, tá? Ela é muito mínima, tá? Agora, a questão de você ter um filho que possa, vamos dizer, se tornar uma pessoa que ocupa um espaço interessante na sociedade, deriva de 3 fatores básicos, né? Os dados mostram isso. Um, que os pais tenham uma boa bagagem educacional, né? Legado. 2, que os pais tenham uma consciência social de cidadania razoavelmente expressiva, né? Ou seja, as opiniões deles com relação à democracia são bastante sólidas e tal, né? E terceiro, onde os pais escolhem viver. Porque o país em si. Não, a vizinhança. Ah, tá. A vizinhança exerce uma influência brutal sobre o comportamento muito maior do que o pai e a mãe. Exato, porque ele começa a entender e ver que, eventualmente, o comportamento do pai e da mãe é um comportamento replicado no ambiente em torno. Isso faz uma diferença monstruosa para as pessoas. E eu e meus irmãos, né, crescemos num ambiente no qual os livros eram muito importantes. E todas as casas que a gente visitava tinham muitos e muitos Não livros. só na sua, com seus pais, mas todos os outros da comunidade que você vivia. Isso. Tá? E eu tive sorte, e meus irmãos também, da gente frequentar escolas que tinham bibliotecas parrudas. Né? Então, por se ler tanto. E onde a gente ia, a gente via livro. Logo, a gente foi picado pelo bichinho do vamos ler, vamos conhecer e assim por diante. Tá bom. Então, quando eu transporto isso para uma comunidade judaica, ou seja, a gente está falando de uma comunidade de cerca de 80 milhões de pessoas no mundo, tá? E que sempre foi perseguida. Tá? Então, a nossa condição de sobrevivência, ela é latente. Tá? E exatamente por isso que a gente teve que sempre buscar alternativas, tá? Improvisos, tá? E formas de continuar sobrevivendo mesmo com perseguição. Tá bom. E existem outras 2 características que são muito interessantes quando a gente pensa no judaísmo. Um é a crença absoluta no livre-arbítrio. Mas que haja os ultra-ortodoxos assim por diante, tá? Um elemento fundamental da fé judaica é o livre-arbítrio. Tá? Deus não está aqui para te carregar no colo. Tá? Você tem que acreditar na fé, que ele está ali e tal, mas o seu problema é seu. Tá? Você fez Por isso que você faz Yom Kippur, onde você tem que pensar naquilo que você fez de mal para os outros. Isso é uma essência do Yom Kippur.
Você tem que pedir perdão por tudo que você... Se você mentiu, se você traiu, se você fez mal, se você tratou mal as outras Não para pessoas. você mesmo, para os Os outros. Isso é muito característico da fé judaica, né? Então, quando a gente olha para... E eu gosto da moral judaica em muitos pontos por conta disso, né? Porque ela faz muito sentido, né? E tem muitas coisas também que não fazem, mas para a formação do meu caráter, isso fez muito sentido. Então, eu gosto de pensar desta forma, né? Ou seja, o que o entorno causou e o que o nosso contexto como povo muito perseguido causou. E detalhe, como nós somos poucos, tá? A gente sempre foi o povo do livro, tá? As sinagogas foram criadas como casas de estudo, não exatamente casas de reza. Tá. E ainda hoje, né, você vê, as pessoas que se dedicam para a sinagoga logo cedo, elas vão estudar. Vão estudar as paraxás, vão estudar as rezas, vão estudar os salmos, vão estudar o Talmud, vão estudar a Torá, mas vão estudar. As múltiplas interpretações derivam do quê? De estudo. Quando você transporta isso para as atividades do dia a dia, essa curiosidade já está inoculada de novo, porque você cresceu, né, a maior parte dos judeus cresce num ambiente em que a curiosidade intelectual é uma premissa, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. Nós questionamos o tempo todo, né? E isso é uma coisa extremamente positiva. O Roberto, que é o nosso CEO lá no Grupo Padrão, é uma pessoa extremamente questionadora. Ele é até cansativo de tanto que ele questiona. Só que eu entendo perfeitamente o contexto, né? E nós precisamos sempre, sempre, sempre usar o questionamento como uma forma de evitar que nós sejamos influenciados pelos nossos vieses. Perfeito, perfeito. A gente deu uma fugida do tema, mas eu acho que esse é o tema mesmo, né? Porque quando a gente fala de CX, a gente está falando de pessoas, de consumidores, de profissionais, comportamentos. Tudo isso influencia no comportamento, nas decisões de compra. Acho que é super bacana. Vamos só para a gente fechar então, falar um pouquinho do Grupo Padrão. Até a gente começar aqui, eu entendi que o Grupo Padrão é um grupo de eventos, tá? Vou dizer o que eu entendi antes. Que tinham várias bandeiras, mas eu descobri no começo da nossa conversa aqui, antes de a gente começar a gravar, que é um pouco diferente disso. Eu queria que você contasse a área de knowledge que você toca e um pouco essa mistura de dados com evento, com consultoria, com, enfim, pesquisa. O Grupo Padrão é uma empresa que nasceu com mídia há 28 anos. Né? Ela se dedicava... Isso é uma história legal, posso contar essa historinha rápida? É uma história muito legal, porque o Roberto teve uma visão há 28 anos que foi muito curiosa. Né? Imagina que o Brasil, em 1994 para 1995, né? A empresa foi criada em março de 95, mas ele viu o seguinte: o Brasil tinha acabado de chegar no Plano Real e era uma coisa muito curiosa, porque o Brasil já tinha um Código de Defesa do Consumidor, mas não tinha mercado. Porque o Brasil sofria de superinflação e de hiperinflação, os preços variavam 50%, 60% ao mês. Então, as pessoas que tinham conta em banco conseguiam se proteger, todo mundo pagava tudo com cheque para ganhar 3 dias no overnight, mas quem não tinha banco corria para o mercado para comprar o que desse, porque no dia seguinte o dinheiro evaporava. Uhum. Então, você não tinha uma sociedade de consumo de fato. E ele falou, poxa, tá aí uma oportunidade. Agora que a gente tem moeda, as pessoas vão entender o valor das coisas, né? Elas vão começar a se conscientizar. E tá, é uma oportunidade de a gente fazer uma sociedade de consumo sem os erros das outras. Foi uma tremenda ideia. Ele falou, vou levar o consumidor, vou criar consumidor moderno para evangelizar o mercado brasileiro em torno de sociedade de consumo. Como é uma sociedade de consumo saudável? Era uma revista próspera. No começo. Era uma revista. Por que a revista? Porque ele pensou o seguinte, poxa, se eu tentar fazer isso do ponto de vista do consumidor final, não tem como, porque eu não tenho alcance. Vou ter que ficar gastando dinheiro na Rede Globo? Não dá, porque era só a Rede Globo que falava nacionalmente. Naquela época. Não tinha internet, pessoal, vocês acreditam. Existia um mundo sem internet. Tá? E sem celular. E aí, ele falou, não, vou criar uma revista e vou evangelizar os executivos. Vou dar a eles as ferramentas para criar essa ideia do que é uma sociedade de consumo. O Consumidor Moderno nasceu a partir disso. E todas as revistas que a gente fez tinham como mote esse princípio de fazer com que o executivo tenha a melhor informação
para tomar melhores decisões em tudo aquilo que se relaciona a clientes. E aí ele trouxe os conceitos de CRM, de BPOs, de contact centers, de lealdade, de sustentabilidade, né, do pensamento de inovação, né, muito antes de qualquer outra publicação, né? Então ela foi ganhando relevância nesse sentido. E a partir daí, ele foi criando um ecossistema em torno disso. Ou seja, todo mundo que trabalhava naquela ponta, né, do atendimento ao cliente. E, cara, em 1994, poucas empresas tinham saque, elas recebiam cartas. Vou repetir, as pessoas escreviam cartas para as empresas, tá? Hoje em dia você tem o WhatsApp e tal, mas naquela época... Hoje em dia mandar e-mail é um absurdo já, imagina? Carta. Eu estou falando a coisa de 29 anos, pessoal. É uma geração. Olha o que mudou. E ele teve essa visão, e aí começou a ajudar as empresas a estruturarem suas centrais de atendimento. Imagina, cara, em 94, 95. Né? É impressionante a visão que ele teve. E quando a gente se juntou a essa visão, né, eu comecei a ajudá-lo com marcas, assim por diante, hoje, o que a gente tem é um cenário de altíssima complexidade para lidar com o cliente. Então, o que aconteceu? Houve um balanço, né? A matéria-prima do nosso trabalho continua sendo a mesma, informação. E o foco também é o mesmo, que são os executivos e as empresas. Isso. Só que como eu distribuo essa informação é que mudou. Porque eu tenho que atender essa complexidade que o mercado ganhou. Então, eu tenho eventos corporativos, né? A gente tem o CONAREC, que é o maior congresso de experiência do cliente do mundo, acontece agora 12 e 13 de setembro, já falei isso. A gente tem desde mesas redondas até grandes palcos, né? A gente faz missões no exterior, a gente leva executivos para estudar e para fazer workshops rápidos, né, de CX em diferentes estados do mundo. A gente faz com que eles também levam missões para participar de grandes eventos do mundo, como a NRF, como o Web Summit, né? A gente está o tempo todo alimentando esse público com isso. Então, hoje, quer dizer, o evento ganha uma dimensão muito grande porque ele permite conectar pessoas e conectar o ecossistema. O que é conectar o ecossistema? Você, como empresa, não tem todas as ferramentas possíveis para você oferecer essa experiência. Então, você precisa de metodologia, você precisa de tecnologia, você precisa de processo, você contrata isso. Então, a gente conecta essas pontas do ecossistema para fazer com que as empresas tenham mais ferramentas, mais recursos para poder atender o cliente. E aí é que existe um gap. O gap chama-se inteligência. Ok, eu tenho dados, eu tenho o cliente lá na ponta, mas alguma coisa não está funcionando. E aí como a gente trabalha com informação, nossa matéria-prima, a gente hoje virou dataísta. Então, a gente usa e produz muito dado para poder fazer com que as empresas estabeleçam essas conexões e consigam fazer essas passagens acontecerem de maneira mais fluida para o cliente lá na ponta se sentir recompensado. Porque no fim do dia, a experiência do cliente é isso, é fazer com que o cliente se sinta recompensado. Você faz tudo certo, mas o cliente quer algo mais. Qual é o seu algo mais? O que a sua empresa tem para oferecer como algo mais? E diferente que o cliente está buscando. Sim. Que ele se sinta recompensado e gratificado. Sim. E aí você contou uma coisa que eu achei muito legal, que é você tem acesso, óbvio, a maioria das grandes empresas, e aí você analisa as empresas e os fornecedores, seja de serviço, seja de produto, e você avalia como eles se relacionam entre eles, e você relaciona várias empresas e vários fornecedores relacionando entre diferentes fornecedores, que é 360. Conta um pouquinho dessa... Então, isso é o prêmio CONAREC, a gente acabou de fazer a divulgação dos resultados, e a gente vai fazer a entrega agora dia 11, né, na abertura do CONAREC, é uma noite, né, uma premiação, e vamos lançar um mapa brasileiro do CX. Qual que é a ideia desse mapa e qual é a ideia desse estudo? Eu tenho um estudo, que é o Prêmio Consumidor Moderno, né, antes disso, onde a gente avalia a qualidade da experiência omnicanal. Então, eu realmente faço o cliente oculto, eu testo o canal, eu testo a experiência. Isso é uma coisa. E é um tremendo prêmio, já ano que vem vai fazer 25 anos. Imagina, 25 anos de dados. Eu parti desde a carta, hoje eu vou até o WhatsApp, né? E o prêmio CONAREC, ele avalia como o negócio de CX acontece no ecossistema, ou seja, quem contrata o quê, por que está contratando, entendeu? Que tecnologias são mais usadas, que tipo de operação que você utiliza terceirizada para se relacionar com o cliente. Por exemplo, você tem venda ativa, você tem gestão de relacionamento, você tem saque, você tem cobrança. Então, como é que isso está acontecendo hoje? Quais são as operações mais promissoras? Quais são as menos promissoras? Quais aquelas que utilizam bot? Quais aquelas que utilizam mais humano? Quais são os segmentos que utilizam mais humano e quais são aqueles segmentos que utilizam mais digital?
quais são os segmentos que ainda estão ancorados no telefone, quais os segmentos que migraram para atendimento digital. Tudo isso a gente consegue mostrar a partir desse estudo. Por setor, Por setor, por tecnologia, por canal e assim por diante. Então, a gente consegue aí mostrar para o mercado quais são as tendências, porque no fim do dia, o que isso quer dizer? De que forma o consumidor hoje está tendo suas expectativas atendidas ou não e em que medida? Você consegue, sei lá, vou tentar simplificar, tá? Você consegue classificar, olha, por todos os dados que a gente viu, essa empresa aqui de tecnologia, onde ela está participando, tem um ranking melhor. Essa de serviço é muito ruim. Você consegue fazer esse... Consigo. Tá. Consigo. E isso vai sair no mapa. Vai. O mapa nunca... Eu sei que você tem dado de 25 anos, mas você nunca teve o mapa. Eu fiz uma primeira edição do mapa no ano passado, né? Um MVP, vamos dizer assim, né? Um protótipo. E esse ano eu vou sair com o mapa do jeito que a gente... Robusto. Porque a gente formou um belo time de análise de dados que hoje nos traz boas análises em cima disso. Por isso eu gosto de inteligência artificial, porque você ganha escala e consegue fazer isso de maneira mais... Eu tenho um bom time, né? Sim. O legal foi o seguinte, um time muito jovem, e o bonito foi isso, encontrar gente muito jovem que adora trabalhar com dado. Né? E isso é um achado. E esse mapa vai estar aberto? Vai estar aberto, você simplesmente vai acessar a página ali, deixa o seu cadastro e pode fazer o download. Quando que lança? Dia 11 de setembro. Ah, o mapa é junto com o prêmio? Junto com o prêmio. Legal. Puta, esse eu vou querer estudar ele a fundo. Vai ter muito dado, tem muito dado interessante, mostra bem tendência de mercado, tem muita coisa legal que a gente tá produzindo, enfim, e é um produto qual eu me orgulho, acho que o mercado vai gostar, porque ele vai ter dados que ele não tinha e formas de pensar o ecossistema que ele não tinha. E para concluir, agora que a gente já passou da nossa hora, né, tudo bem, não tem problema, que o papo foi muito bom. Prêmio. Eu tenho um preconceito gigante com prêmio. Sim. E aí, a minha impressão de prêmios, e eu queria que você me contasse um pouco do prêmio Conarec, é que prêmios são comprados. Então, assim, eu vou avaliar todo mundo que me inscreveu aqui, me deu um dinheiro, vou colocar... Pois esse é o primeiro ponto. O prêmio Conarec é gratuito. Legal. Tá? Todas as inscrições dos nossos prêmios são absolutamente gratuitas. Tá? Então, eu não cobro por isso. Esse é um ponto-chave. Tá? Ao mesmo tempo, tá? Eu tenho interesse grande no dado porque informação é poder. Tá? Eu tenho informação. Ou seja, você não faz o prêmio porque você é bonzinho. Você faz ele de graça, você vai dar atenção, porque é um prêmio super conhecido, e como você falou com a REC, eu acho que é o evento mais conhecido da América Latina no segmento, mas você vai ter dados, um monte de gente olhando para aquilo. E a questão é a seguinte, eu sei que tem muito prêmio, não, e é sério, você acha que eu não escuto isso? Tem empresa que chega e fala, eu faço negócio com vocês, por que eu não ganho prêmio? Porque você não ganhou. Simplesmente por isso. E vocês podem acreditar. Por isso, quando eu cruzo, e essa é uma inovação que o mapa vai trazer, eu cruzo os dados do Prêmio Consumidor Moderno com o do Prêmio Conarec em algumas questões que envolvem tecnologia, para justamente verificar se eu tenho validade estatística. Né? No Prêmio Consumidor Moderno, eu avaliei 390 empresas. Cara, é brutal. Se botar 390 empresas para preencher um questionário de 200 questões, é relevante. Uhum. Né? O cara não faz isso de qualquer jeito. Sim. E no Prêmio Conarec é outro tanto. Detalhe, não é eles preenchem 3 questionários. É uma brutalidade. Então, de bom grado, em cima disso, eu consigo fazer cruzamentos muito interessantes que mostram, tá, o que realmente está acontecendo. E aí você vai dizer, poxa, mas vocês não têm viés? Eu vou dizer, é muito difícil que eu tenha viés. Primeiro porque todas as avaliações que acontecem no interior do prêmio, quando uma empresa é forçada a dar primeiro que elas precisam passar os dados. Uhum. Né? No caso do Prêmio Consumidor Moderno, ela vai ter que me passar dados de resolutividade, tempo médio de atendimento, o que aconteceu com a ligação, NPS, o diabo A4. E aí eu vou confrontar isso com o cliente oculto. Boto o exército cliente oculto para lá e, como eu disse, o cliente oculto nem é meu, é de uma empresa coligada para eu não ter influência nenhuma sobre o trabalho do cliente oculto. É zero.
recebo os dados, tá? Os dados são colocados na nuvem, roda um algoritmo. E ele vai entregar. E ele vai entregar, ponto. Tá? Aí, eventualmente, acontece empate? Sim, mas a gente tem os critérios de desempate. Por exemplo, qual a empresa que performou melhor no canal que tem mais peso? Que é o telefone. Ela vai ser o desempate. Ah, qual é o segundo canal que tem mais peso? Ah, empatar no telefone. Vamos para o segundo canal. Chat, vai pro e aí vai fazendo. Então, essa chance não existe. E quando as empresas são convidadas elas a fazerem suas avaliações, né, em termos de tecnologia, em cima de sua própria gestão e assim por diante, você tem que dar nota de 1 a 6. Qual a beleza do 1 a 6? Não tem meio. Se é 3 é ruim, se é 4 é bom. Tá. Então, eu consigo estabelecer uma escala que é confiável, onde 5 e 6 você está numa escala muito boa, tá? O 4 é bom, tá? O 3 já é regular para ruim, sim. E o 2 é ruim. Então, a gente consegue saber. Quer dizer, uma empresa foi lá, pontuou num determinado critério, né, 2,7. É ruim. Não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Aí eu consigo, por exemplo, saber, o segmento de BPOs pontuou 5 pontos qualquer coisa. O segmento está bem. Né? Não, o segmento pontuou 3 pontos qualquer coisa. Cara, tem... E aí, os caras vão querer saber onde que estão as minhas dores, onde que estão os meus gargalos, quais são os pontos de melhoria. Eu tenho. Aí é que vem. Aí você vai falar, bom, como é que você ganha dinheiro com isso? Aí é que está, justamente quando a gente vende a inteligência. Para revelar, sem revelar os dados, a gente faz... eu agrupo os dados de uma empresa e confronto com dados de segmento. E aí ele consegue saber, pelo segmento, onde ele está melhor, onde ele está pior. Sim. E isso é perfeitamente legítimo, porque eu estou entregando para ele algo que é aplicável no dia a dia. E que ele vai mirar, falar, BPO é 3,5, o meu tá 2,8, o meu tá pior. Não, ou tá 4,1. Em que operações eu estou indo bem, em que operações eu estou indo mal. Do lado da empresa, que canal está performando bem, que canal está performando mal. Né? Eu vou, inclusive, tá, na avaliação do estilo de comunicação quando chega no agente humano. Eu vou até esse detalhe. Se o cara falou o seu nome, se ele se identificou, se ele cometeu erro de português, eu vou nesse nível. Legal. Então, ninguém faz isso. Não. De longe. Não tem como. Os processos duram meses, tá? E eu acho que o que mais falta no mercado é benchmark. As pessoas falam assim, coloquei um robô, ele é bom, mas é bom... É bom, melhor que os outros robôs? É melhor que eu tinha antes. Tudo bem, óbvio que vai ser melhor. Mas aí, é bom quanto, né? Eu tô deixando coisa na mesa, tô sendo muito eficiente. Legal, muito bom. Jacques, muito obrigado. Acho que o papo foi... Bom, eu adorei, então sou suspeito. Espero que o pessoal goste também. Vai gostar. Talvez. Eu gostei muito. Um pouco de viagem, acho que de pensar muito fora, assim, o que você falou, né? Vamos olhar para a árvore um pouco, depois para a floresta, e às vezes não só para o que é a jornada, o que é o beabá. Importante também. Isso. Eu que agradeço, Matheus, adorei o papo também, espero que a gente possa repeti-lo várias vezes, também numa mesa de bar, que vai ser mais gostoso. Tá? Não que aqui não seja, que é maravilhoso, sim. Porque a gente fala com mais gente. E estou à disposição das pessoas que quiserem me seguir no LinkedIn. Né? Boa, se quiser. Né? O LinkedIn é Jacques Meir, né? Com C-Q-U-E-S, eu sei que é meio chatinho, mas é bem do francês. Né? No Instagram também, Jacques Meir, podem me seguir, fiquem à vontade. Tá? E a gente está sempre disposto a trocar ideia. Né? A minha vida hoje se dedica a dialogar e trocar ideias. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Valeu, show. Valeu.